O que acontece quando um cobrador frio humilha uma viúva e toma sua Bíblia diante de todos? Ele nem imaginava que uma presença silenciosa já estava ali. E o que aconteceu depois fez até os mais duros ficarem em silêncio. O ventilador velho gemia no teto da pequena agência em Fortaleza. O ar cheirava a papel úmido, café requentado e pressa. Gente entrava, gente saía. Vozes secas batiam nas paredes. E no meio daquele ruído, Dona Lúcia segurava sua Bíblia gasta contra o peito, como quem segura a última coisa que ainda não foi levada. Ela tinha 64 anos, os ombros curvados, o rosto fino, as mãos marcadas por agulhas, linha e sabão. Usava um vestido simples, já desbotado nas mangas. Nos pés, sandálias antigas. No olhar, uma vergonha que não vinha da dívida, mas da exposição. Só mais 15 dias, ela disse baixo. Eu pago. Nem que eu venda a máquina. Carlos não esperou ela terminar. Bateu a mão na mesa e riu alto. Sua risada chamou os clientes, os atendentes e até o segurança da porta. Era um homem de fala rápida, camisa bem passada e coração acostumado a endurecer. Via boletos antes de ver pessoas. Via atraso antes de ver doença. Via número antes de ver lágrima. Fé não paga boleto, senhora. Ele disse. Venda isso aí. Talvez ajude. E apontou para a Bíblia. Ninguém falou nada. Uma moça no caixa baixou os olhos. Um rapaz no canto fingiu mexer no celular. O silêncio dos outros ficou ainda mais cruel. Então Carlos puxou o livro das mãos dela e o colocou sobre a mesa, como se fosse só mais um objeto penhorável. Dona Lúcia não implorou. Isso doeu mais. Ela apenas ficou parada. Os olhos encheram. A boca tremeu. Mas não saiu som. Quem já chorou demais, aprende a sofrer em silêncio. No fundo da sala, perto da parede descascada, um homem observava tudo. Camisa clara, sandálias gastas, rosto queimado de sol. Não parecia cliente, não parecia funcionário. Estava quieto, como quem escuta mais do que as palavras. Seu olhar não acusava, também não desviava. E havia nele uma calma que não combinava com aquela sala. Pouca gente reparou nele. Talvez porque, quando a humilhação toma conta do ambiente, quase ninguém percebe a chegada da verdade. Dona Lúcia havia sido costureira por mais de 30 anos num bairro simples de Fortaleza. Criou 2 filhos quase sozinha, depois que o marido morreu cedo, numa queda de moto numa avenida molhada. Costurou farda, vestido de igreja, roupa de menino pequeno, pano de prato, fantasia de escola. Muitas vezes sem cobrar tudo, às vezes sem cobrar nada. Sua casa, de 2 cômodos, sempre teve café ralo e porta aberta. Quem precisava de uma bainha, ela fazia. Quem precisava de um prato, ela dividia. Quem precisava de oração, ela escutava primeiro. Mas a doença chegou devagar. Uma infecção no pulmão, tosse longa, falta de ar, remédio caro. Dias sem trabalhar. Sem renda, vieram as contas. Depois o empréstimo. Depois os juros. Depois a vergonha. E agora, aquela mesa. Carlos empurrou um papel para a frente. Assina aqui, ou volta quando tiver dinheiro de verdade. Foi então que o homem do fundo deu um passo. Só um. E algo no ar pareceu mudar. Você também acredita que há momentos em que o céu se aproxima em silêncio, antes que tudo mude? O passo foi leve, quase imperceptível. Mas quem estava perto sentiu. Como se o ar tivesse ficado mais denso, mais atento. O homem de camisa clara se aproximou da mesa sem pressa. Seus olhos passaram por Dona Lúcia, depois pela Bíblia, e por fim, repousaram em Carlos. Ela pediu tempo, disse ele com voz calma. Carlos ergueu o olhar incomodado. E você é quem? O homem não respondeu de imediato. Apenas colocou a mão sobre a Bíblia, como quem reconhece algo antigo. Não havia tensão em seus gestos, nem desafio, apenas firmeza. Tempo também é dívida, ele disse. Só que poucos sabem cobrar com justiça. Alguns clientes começaram a observar melhor. O silêncio mudou de forma. Já não era constrangido. Era curioso. Carlos soltou um riso curto, mas menos seguro que antes. Aqui a gente cobra o que está no contrato. E o que não está? Perguntou o homem. Carlos franziu a testa. Aquela pergunta ficou no ar mais do que deveria. Ele tentou ignorar. Pegou os papéis, virou para Dona Lúcia. Última chance. Assina. Ela olhou para o papel.
As letras embaralhavam. A mão tremia, mas algo dentro dela não cedia. Talvez fosse cansaço, talvez fosse fé, talvez fosse apenas dignidade. O homem então puxou a cadeira ao lado. Sentou-se. Esse gesto simples fez Carlos perder o ritmo. Quanto ela devia no início? Perguntou o homem. 2.000, respondeu um funcionário, sem perceber que não deveria. E agora? Quase 4. O homem assentiu devagar, como quem confirma algo que já sabia. Então a conta cresceu mais que a vida dela conseguiu acompanhar. Carlos bateu na mesa. Isso aqui não é igreja. O homem o olhou. Não havia raiva, mas havia algo mais difícil de enfrentar. Verdade sem grito. Não, mas poderia ser justo. Esse foi o primeiro corte invisível. Dona Lúcia respirou fundo. Era como se, pela primeira vez em meses, alguém estivesse vendo além da dívida. Não resolveu nada ainda, mas abriu espaço. Carlos tentou recuperar o controle. Pegou a Bíblia da mesa e a empurrou de volta, quase com desdém. Leva isso. Não vale nada aqui. O homem olhou para o gesto, depois para Carlos. Você tem certeza? Perguntou. Carlos não respondeu. E esse silêncio foi o segundo corte. Dona Lúcia pegou a Bíblia devagar. Seus dedos tocaram a capa gasta como quem reencontra um pedaço de si mesma. Seus olhos ainda estavam úmidos. Mas havia algo novo ali. Um tipo de firmeza que não vinha dela. O homem se levantou. Antes de sair, passou por Carlos e disse baixo, quase como um conselho. Tudo o que você cobra, um dia revela quem você é. Carlos riu de novo. Mas agora ninguém riu junto. E isso o incomodou mais do que qualquer resposta. Do lado de fora, o sol de Fortaleza caía forte sobre a calçada quente. Dona Lúcia saiu devagar. O homem já estava ali, esperando como se soubesse o tempo dela. Obrigada, ela disse, sem saber exatamente por quê. Ele sorriu. Um sorriso simples. Você nunca parou de dar, respondeu. Ela estranhou. Dar o quê? Mesmo quando tiraram quase tudo. Ela ficou em silêncio. Ele então começou a falar de coisas que ninguém mais lembrava. Do vestido que ela fez para uma menina sem mãe. Do pão que dividiu quando também tinha pouco. Da oração feita numa madrugada quente, quando o filho não voltava para casa. Cada palavra era precisa. Cada lembrança era verdadeira. Dona Lúcia sentiu um arrepio leve. Não de medo, de reconhecimento. Quem é o senhor? Perguntou. Ele olhou a rua, depois voltou para ela. Alguém que viu. E começou a se afastar. Mas antes, virou-se uma última vez. O que foi tirado será devolvido, disse. E o que foi cobrado será revelado. Naquele momento, algo dentro dela despertou. Não era solução, era certeza. E às vezes, é isso que vem antes de tudo mudar. Agora me diga, você acredita que toda injustiça permanece escondida para sempre? A rua parecia a mesma. O calor subia do chão rachado. O barulho distante de ônibus passava lento. Mas dentro de Dona Lúcia, algo não era mais igual. Ela entrou em casa devagar. A porta rangeu como sempre. A cadeira na cozinha ainda estava no mesmo lugar. O copo vazio sobre a mesa. E o canto onde a Bíblia ficava, agora preenchido de novo. Ela a colocou ali com cuidado. Passou a mão sobre a capa. Sentiu o relevo gasto. E ficou parada por alguns segundos, sem abrir. Como se tivesse medo de que, ao abrir, tudo voltasse a ser como antes. Mas não voltou. Ela respirou fundo e abriu na primeira página que encontrou. Seus olhos correram pelas palavras. Mas não era leitura, era encontro. E naquele silêncio simples, algo dentro dela começou a se reorganizar. Não havia dinheiro ainda. Não havia solução concreta. Mas havia presença. E isso mudava tudo. Na mesma tarde, Carlos estava inquieto. Sentado em sua mesa, ele batia a caneta sem parar. Tentava focar em outros clientes, outras dívidas, outros números. Mas algo insistia em voltar. Aquela pergunta. E o que não está? Ele fechou os olhos por um segundo. Irritado. Besteira, murmurou. Mas não era. Pela primeira vez em anos, Carlos não conseguia ignorar completamente. Um colega se aproximou. Você viu o contrato da senhora? Perguntou baixo. Carlos olhou rápido. O que tem? O colega hesitou. Tem umas taxas meio estranhas. Carlos pegou o papel com força. Passou os olhos rápido.
Já tinha visto aquilo antes, muitas vezes. Sempre passou por cima. Mas agora, parecia diferente. Como se as letras estivessem mais pesadas. Ele jogou o papel na mesa. Segue o padrão, respondeu seco. Mas sua voz não convenceu nem ele mesmo. Esse foi o primeiro rachado. Enquanto isso, Dona Lúcia sentou na cadeira da cozinha quando o sol começou a baixar. O calor diminuía um pouco. O silêncio voltava. Ela segurava a Bíblia aberta no colo. Mas sua mente estava longe. Lembrou do homem, da voz, dos detalhes que ele disse. Ninguém sabia aquelas coisas. Ninguém. Um leve medo passou por ela. Mas não ficou. Porque junto com o medo veio paz. Uma paz firme, como o chão depois de tempestade. Alguém que viu, ela repetiu baixo. E então algo ainda mais estranho aconteceu. Ela percebeu que não estava mais pedindo. Não estava mais implorando solução. Apenas confiando. E isso era novo. Muito novo. Naquela noite, mesmo sem energia, ela fez algo que não fazia há dias. Orou. Sem palavras bonitas, sem pressa. Apenas falou. E pela primeira vez, não pediu para sair da dor. Pediu para permanecer de pé dentro dela. Esse foi o segundo movimento invisível. No outro lado da cidade, Carlos chegou em casa mais tarde que o normal. Seu apartamento era organizado, frio, silencioso. Ele jogou as chaves na mesa, tirou o sapato, ligou a televisão, mas não prestou atenção. Sentou no sofá e ficou olhando para frente. A cena da agência voltou. A Bíblia na mesa, o olhar da mulher e, principalmente, o olhar daquele homem. Não era acusação. Isso o incomodava mais. Se fosse raiva, ele saberia lidar. Mas não era. Era como se alguém tivesse visto tudo e ainda assim não tivesse gritado. Carlos levantou irritado. Foi até a cozinha. Pegou água. Bebeu rápido. "Eu só faço meu trabalho", disse em voz alta. Mas a frase caiu vazia no ar. Porque pela primeira vez, parecia insuficiente. Ele voltou para a sala. Pegou o celular. Abriu o sistema da empresa. Buscou o contrato de Dona Lúcia. Ficou olhando os números. 2.000 viraram quase 4. Ele sabia como. Sabia por quê. Sempre soube. Mas nunca tinha parado. Agora estava parando. E isso começou a incomodar de verdade. Nesse momento, algo começou a mudar nele também. Não como redenção. Ainda não. Mas como desconforto. E desconforto, às vezes, é o início da verdade. Na casa simples, Dona Lúcia fechou a Bíblia e encostou a cabeça na parede. O vento entrou pela janela quebrada. Trazia barulho distante de crianças brincando. E uma sensação leve, quase imperceptível. Como se alguém ainda estivesse ali. Não visível, mas presente. Ela sorriu pela primeira vez em muitos dias. Pequeno, quase escondido, mas real. E em algum lugar entre a dúvida e a esperança, algo começou a se alinhar. Diga, você já sentiu quando algo invisível começa a mudar tudo, mesmo antes de qualquer resposta aparecer? Na manhã seguinte, o calor chegou cedo. O sol já batia forte nas paredes descascadas da casa de Dona Lúcia. Ela acordou antes do habitual. Não por preocupação, mas por algo diferente. Um tipo de calma que não vinha das circunstâncias. Sentou na beira da cama. Seus pés tocaram o chão frio. Ficou ali alguns segundos, respirando devagar. A Bíblia estava na mesa. Ela olhou para ela como quem olha para um velho amigo que voltou depois de muito tempo. Mas antes que pudesse se levantar, alguém bateu à porta. 2 batidas curtas, firmes. Ela estranhou. Quase ninguém aparecia tão cedo. Abriu devagar. Do lado de fora, uma mulher de crachá pendurado no pescoço segurava uma pasta. "Dona Lúcia?" perguntou com gentileza. "Sou eu. Meu nome é Renata. Sou assistente social." Dona Lúcia franziu levemente a testa. Não entendeu. "Recebemos uma denúncia sobre sua situação", continuou a mulher. "Posso entrar?" Denúncia. A palavra soou estranha, mas não ameaçadora. Dona Lúcia deu espaço. Claro, a casa era simples demais para esconder qualquer coisa. Renata olhou ao redor com atenção. Não com julgamento. Com cuidado. Viu a infiltração no teto. A cadeira única. A ausência de eletrodomésticos funcionando. E viu a Bíblia. "Posso ver seus documentos?" perguntou. Dona Lúcia trouxe uma pequena caixa onde guardava papéis antigos.
Contas atrasadas, receitas médicas, o contrato do empréstimo. Renata abriu o contrato. Começou a ler. E parou. Voltou algumas linhas. Leu de novo. Seu rosto mudou. Quem fez isso com a senhora? Perguntou mais firme. Dona Lúcia ficou confusa. Eu só assinei. Renata fechou o documento com cuidado. Isso aqui não está certo. Essas palavras ecoaram dentro da casa como algo maior do que parecia. Não era solução ainda, mas era confirmação. Esse foi o primeiro deslocamento real. Enquanto isso, na agência, Carlos chegou mais cedo que o normal. Dormiu mal. Pensou demais. Sentou na mesa e abriu o sistema novamente. O contrato ainda estava lá. Agora parecia ainda pior. Ele chamou o supervisor. Você já revisou isso aqui? Perguntou, tentando soar neutro. O supervisor mal olhou. Segue padrão, não complica. Mas Carlos não fechou a tela dessa vez. Algo nele não deixava. E se não estiver certo? Insistiu. O supervisor olhou agora, com impaciência. Desde quando você virou advogado? Carlos não respondeu. Porque no fundo, a pergunta não era sobre lei. Era sobre consciência. E isso começava a incomodar de verdade. De volta à casa, Renata organizava os papéis na mesa. Vou encaminhar isso para um advogado, disse. Tem cláusulas abusivas aqui. Juros fora do permitido. Dona Lúcia sentiu o coração bater mais forte. Abusivas. A palavra ficou no ar. Então, eu não devo tudo isso? Perguntou, quase com medo da resposta. Renata olhou nos olhos dela. Não dessa forma. Silêncio. Um silêncio cheio. Como se pela primeira vez, a verdade estivesse tomando espaço dentro daquela casa. Mas nem tudo era alívio. Porque junto com a esperança, vinha a lembrança do quanto ela sofreu achando que estava errada. Renata continuou. Também vamos tentar um programa social para religar sua energia. Dona Lúcia baixou o olhar. Já faz 2 dias, disse. Renata assentiu. Vamos resolver. Resolver. Outra palavra nova, mas ainda frágil. Antes de sair, Renata parou na porta. Quem fez a denúncia? Perguntou Dona Lúcia, quase em sussurro. Renata folheou a pasta. Não tem nome. Anônima. Dona Lúcia ficou em silêncio. Pensou no homem, na voz, nos detalhes que ele sabia. Seu coração apertou leve, mas não de medo, de reconhecimento. Esse foi o segundo movimento. Na agência, Carlos fechou o sistema com força. Levantou. Andou até o fundo da sala. O mesmo lugar onde o homem tinha estado. Olhou ao redor. Nada. Só parede. Só ruído. Só rotina. Mas algo ali não parecia mais o mesmo. Ele passou a mão no rosto. Respirou fundo. E pela primeira vez em muitos anos, hesitou. Não sobre o trabalho, mas sobre si mesmo. E quando isso acontece, nenhuma rotina segura por muito tempo. Agora me diga, o que você faria se descobrisse que aquilo que te acusaram a vida inteira nunca foi realmente sua culpa? O dia avançava lento, mas algo já não estava parado. Na casa de Dona Lúcia, o ar parecia mais leve, mesmo com as paredes ainda marcadas pela umidade. Ela caminhava pela cozinha com passos pequenos, quase cuidadosos, como se temesse quebrar aquela nova sensação que havia chegado sem aviso. A Bíblia permanecia aberta sobre a mesa. Ela passava os dedos pelas páginas, não lendo, mas lembrando. Cada linha parecia mais viva, como se agora falasse com ela de forma direta. Mas a paz ainda não era completa, porque junto com ela vinha uma pergunta insistente. Por que tudo isso aconteceu? Ela sentou na cadeira. Olhou ao redor da casa. O silêncio já não era vazio, mas ainda carregava marcas. Foi então que ouviu passos na rua. Pararam bem diante da sua porta. Uma batida, mais firme dessa vez. Quando abriu, viu um homem de roupa simples, pasta na mão, olhar atento. Bom dia, sou advogado voluntário, disse ele. Fui encaminhado pelo serviço social. Dona Lúcia piscou, surpresa. Já tão rápido? Ele assentiu. Algumas situações não podem esperar. Entrou, sentou à mesa, pegou os papéis. Começou a analisar com cuidado. Muito mais cuidado do que qualquer pessoa havia feito antes. O silêncio entre eles não era pesado. Era concentrado. Depois de alguns minutos, ele levantou o olhar. Dona Lúcia, isso aqui é grave. Ela apertou as mãos no colo. Grave
Como? Esse contrato tem irregularidades sérias, juros abusivos, cláusulas ilegais. A senhora foi pressionada sem orientação. Cada palavra era firme, mas não cruel. Ela respirou fundo. Então eu não sou culpada? A pergunta saiu quase quebrada. O advogado a olhou com calma. A senhora foi levada a acreditar nisso. E ali, algo dentro dela se rompeu. Não de dor, mas de alívio. Esse foi o primeiro grande ponto de virada. Enquanto isso, na agência, o ambiente já não era o mesmo. Boatos começaram a correr. Tem cliente reclamando. Estão revisando contratos antigos. Pode dar problema. Carlos escutava tudo, mas fingia não ouvir. Tentava manter a postura, mas seus olhos já não eram os mesmos. Ele abriu o sistema novamente, mas dessa vez, não para cobrar, para entender. Releu contratos antigos, viu padrões, viu abusos, viu o que sempre ignorou. E quanto mais via, mais difícil ficava continuar sendo quem ele era. Nesse momento da história, quando a verdade começa a aparecer e ninguém consegue mais esconder o que foi feito, se você acredita em justiça e transformação, apoie com um like e se inscreva. Isso ajuda histórias assim a alcançarem quem precisa ouvir. Ele fechou o sistema devagar. Pela primeira vez, não sentiu orgulho do próprio trabalho. Sentiu peso. De volta à casa, o advogado organizava os documentos. Vamos entrar com um pedido de revisão judicial, disse. E também denunciar a empresa. Dona Lúcia arregalou os olhos. Denunciar? Ele assentiu. O que fizeram com a senhora? Não pode continuar acontecendo. Silêncio. Ela nunca tinha enfrentado ninguém. Nunca levantou a voz. Sempre aceitou. Mas agora, algo dentro dela não aceitava mais. Não era raiva. Era dignidade voltando. Eu vou precisar ir ao tribunal? Perguntou. Sim, mas não estará sozinha. Essas palavras ficaram com ela. Não estará sozinha. O advogado se levantou. Guardou os papéis. Antes de sair, olhou ao redor da casa. Depois para a Bíblia. Depois para ela. Às vezes, o que sustenta uma pessoa não é o que ela tem, mas o que ela nunca abandonou. Ele saiu e deixou aquela frase no ar. Dona Lúcia ficou parada por um tempo. Depois se aproximou da mesa. Colocou a mão sobre a Bíblia. Fechou os olhos. Respirou. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava mais sendo levada pelas circunstâncias. Estava começando a caminhar. Do outro lado da cidade, Carlos estava em pé, olhando pela janela da agência. O movimento seguia normal. Mas dentro dele, não. Ele lembrou do homem, da frase: tudo o que você cobra revela quem você é. Ele engoliu seco, porque agora ele começava a entender. E não gostava do que via. Diga, quando a verdade começa a aparecer, você tem coragem de olhar para ela até o fim? O dia da audiência chegou sem alarde. Não houve aviso grandioso, nem preparação perfeita. Apenas o tempo cumprindo o que havia começado a mover. Dona Lúcia acordou antes do sol nascer. A casa ainda estava em meia escuridão. O ventilador não funcionava. O calor já começava a se formar. Mas dessa vez, ela não sentiu aquele peso antigo no peito. Sentou-se na cadeira da cozinha. A Bíblia estava diante dela. Ela abriu devagar. Leu poucas linhas. Não precisava mais do que isso. Respirou fundo e sussurrou: eu vou. Não era coragem alta. Era firme. Do outro lado da cidade, Carlos não dormiu bem. Passou a noite virando no sofá. Pensamentos indo e voltando. Imagens da agência. A voz do homem. O olhar de Dona Lúcia. E algo novo. Medo. Não de perder o emprego, mas de finalmente enxergar quem tinha se tornado. Ele se levantou cedo. Vestiu a camisa com mais cuidado do que o normal. Olhou seu reflexo no espelho. Parecia o mesmo, mas não era. Chegou ao tribunal com passos duros, tentando manter o controle que sempre teve. Mas o controle já não era completo. Na sala de audiência, o ar era diferente. Mais silencioso, mais sério. Não havia gritos, nem risadas. Apenas expectativa. Dona Lúcia entrou acompanhada do advogado. Seus passos eram pequenos, mas não hesitantes. Ela segurava a Bíblia junto ao corpo, não como defesa, mas como companhia. Carlos a viu, e algo apertou dentro dele. Não era culpa completa ainda, mas já não era indiferença.
Esse foi o primeiro confronto real. O juiz entrou. Todos se levantaram. O processo começou. O advogado apresentou os documentos. Falou com clareza. Mostrou cláusulas. Explicou juros. Expôs números que cresciam sem lógica justa. Cada palavra era como abrir uma janela numa sala fechada há anos. Carlos tentou manter o olhar fixo, mas não conseguiu por muito tempo. Porque, a cada detalhe revelado, ele lembrava. Lembrava de quantas vezes ignorou, de quantas vezes repetiu o mesmo discurso, de quantas vezes viu pessoas como Dona Lúcia e não viu nada além de atraso. Uma gravação foi apresentada. A voz dele, alta, fria. Fé não paga boleto. O silêncio na sala ficou mais pesado. Carlos abaixou o olhar. Esse foi o segundo corte. Naquele momento, tudo que ele construiu como justificativa começou a rachar. Não foi alguém acusando. Foi ele mesmo se ouvindo. E isso foi mais forte. Enquanto isso, Dona Lúcia estava sentada, em silêncio. Não havia raiva em seu rosto, nem desejo de revanche. Apenas uma serenidade difícil de explicar. Como se ela não estivesse ali para vencer alguém, mas para permitir que a verdade aparecesse. E isso mudou tudo. O juiz pediu mais esclarecimentos. Outros clientes começaram a ser mencionados. Outras histórias. Outras dívidas infladas. O padrão ficou claro. A empresa não era apenas rígida, era abusiva. Carlos sentiu o chão interno ceder. Ele sempre disse que só cumpria regras. Agora via que escolheu não questioná-las. Nesse exato momento, quando tudo está prestes a ser exposto e nenhuma mentira consegue mais se sustentar. Se você acredita que a verdade sempre encontra caminho, apoie com um like e se inscreva. Porque histórias assim lembram que a justiça não falha, apenas chega no tempo certo. O juiz então fez uma pausa. Olhou diretamente para Carlos. Você tinha conhecimento dessas práticas? A pergunta não foi alta, mas atravessou tudo. Carlos abriu a boca. Fechou. Respirou. Pela primeira vez, não tinha resposta pronta. E nesse silêncio, algo dentro dele caiu. Não sua carreira, não ainda, mas sua imagem de si mesmo. Ele não respondeu como antes. Respondeu baixo. Eu via. A sala ficou imóvel. Essa foi a virada. Não completa, mas irreversível. Dona Lúcia fechou os olhos por um instante. Não em vitória, mas em paz. Porque às vezes, o maior milagre não é alguém ser punido. É alguém finalmente parar de fugir da verdade. Quando a audiência terminou, ninguém saiu igual. Carlos caminhou para fora do prédio sem olhar para os lados. O sol estava forte, mas não trouxe clareza. Trouxe exposição. Ele parou na calçada. Respirou fundo. E pela primeira vez em muitos anos, não soube para onde ir. Do outro lado, Dona Lúcia saiu acompanhada. Mais leve. Não porque tudo estava resolvido, mas porque o peso não estava mais só nela. E isso já era mudança suficiente para continuar. Agora me diga, quando chega o momento de dizer a verdade, você escolheria se proteger ou finalmente se libertar? O silêncio depois da audiência não trouxe alívio imediato. Trouxe espaço. E às vezes, o espaço é mais difícil que o peso. Carlos caminhava sem direção pelas ruas próximas ao tribunal. O barulho da cidade continuava igual. Ônibus passando, pessoas falando, vendedores chamando. Mas dentro dele, algo tinha parado. Ele parou numa sombra estreita, encostado em um muro quente. Passou a mão no rosto. Respirou fundo. Eu via, repetiu baixo. As palavras ainda ecoavam. Não havia mais como voltar atrás. Esse foi o primeiro desmoronar. Ele pensou na primeira vez que entrou naquela empresa. Jovem, precisando de trabalho, convencido de que era só mais um emprego. Com o tempo aprendeu rápido, cresceu, ganhou respeito, ganhou medo dos outros e perdeu algo no caminho, mas nunca tinha parado para perceber. Até agora. Do outro lado da rua, Dona Lúcia caminhava devagar com o advogado. O sol batia suave em seu rosto. O cansaço ainda estava ali, mas não era mais o mesmo cansaço. Era diferente, menos pesado, mais honesto. Ela segurava a Bíblia com as duas mãos, como quem segura algo que voltou a fazer sentido. E agora? Perguntou ela. O advogado sorriu leve. Agora esperamos a decisão. Mas o mais difícil já aconteceu. O quê?
A verdade apareceu. Ela ficou em silêncio, porque no fundo, ela sabia. Esse foi o primeiro descanso. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Quando Dona Lúcia chegou em casa, encontrou um envelope debaixo da porta. Sem remetente, sem explicação. Ela abriu com cuidado. Dentro havia dinheiro, notas organizadas e um pequeno papel, sem assinatura. Apenas uma frase: para recomeçar com dignidade. Seus olhos encheram de lágrimas, mas dessa vez não eram de dor. Ela olhou ao redor. A casa continuava simples, mas já não parecia abandonada. Esse foi o segundo movimento de restituição. Enquanto isso, Carlos voltou para a agência no dia seguinte. Mas nada era igual. Os olhares mudaram. As conversas paravam quando ele passava. O supervisor o chamou na sala. A porta fechou. A conversa foi curta. Você expôs a empresa. Carlos não respondeu. Vamos encerrar seu contrato. Simples assim. Sem discussão. Sem defesa. Ele apenas assentiu. Porque no fundo, já sabia. Quando saiu da sala não havia raiva, nem revolta. Apenas um vazio estranho. Como se algo tivesse sido arrancado. Mas não injustamente. Esse foi o segundo desmoronar. Ao sair do prédio, ele parou na calçada. E então viu, do outro lado da rua, Dona Lúcia. Ela estava parada, conversando com o advogado. O vento mexia levemente seu vestido. Ela parecia menor do que ele lembrava, mas ao mesmo tempo, mais firme. Carlos hesitou. Pensou em ir embora, mas seus pés não obedeceram. Ele atravessou a rua. Parou a alguns passos. Ela o viu. Os olhos se encontraram. Silêncio. Longo. Pesado. Mas não hostil. Carlos tentou falar, mas as palavras não vieram. Nunca foi difícil para ele falar. Mas agora, era. Porque pela primeira vez, precisava dizer algo verdadeiro. E isso não se aprende rápido. Nesse ponto, quando alguém finalmente se vê sem máscaras e sem justificativas, se você acredita que reconhecer o erro é o início da mudança, apoie com um like e se inscreva. Histórias assim alcançam quem ainda precisa ter coragem de mudar. Ele respirou fundo. Eu errei, disse. Simples, sem defesa, sem explicação longa. Dona Lúcia o olhou. Por alguns segundos, não respondeu. Não por orgulho, mas porque aquele momento precisava de silêncio. E então ela fez algo que ninguém esperava. Assentiu levemente, sem acusar, sem absolver, apenas reconhecendo. Agora você sabe, disse ela. Essas palavras não o aliviaram, mas o libertaram de algo pior. A ilusão. Carlos baixou o olhar. Não pediu perdão. Ainda não. Mas algo dentro dele já não era o mesmo. E isso era o começo. Dona Lúcia virou-se e continuou seu caminho. Sem pressa, sem peso, sem necessidade de olhar para trás. Carlos ficou parado, observando. E pela primeira vez, não sentiu necessidade de controlar o final da história. Porque entendeu que não era mais sobre ele. Era sobre o que ele faria a partir dali. Agora me diga, quando você finalmente entende seus erros, você tenta esconder ou começa a mudar de verdade? Os dias passaram sem pressa, mas não ficaram vazios. Cada manhã trazia pequenas mudanças. Nada grandioso, nada imediato, mas constante. Na casa de Dona Lúcia, a luz voltou primeiro. Um técnico apareceu sem aviso, como prometido pelo programa social. A energia acendeu. O ventilador voltou a girar. O som simples daquele motor trouxe um alívio que não cabia em palavras. Ela ficou olhando o ventilador por alguns segundos, como quem observa um milagre pequeno. Depois veio a pintura. Um vizinho apareceu com tinta que sobrou de outra obra. Outro trouxe pincel. Sem combinar, começaram a arrumar as paredes. Não era caridade alta. Era cuidado silencioso. E Dona Lúcia participava. Não como alguém que recebe, mas como alguém que recomeça. Esse foi o primeiro sinal de restauração. Na mesa, a Bíblia permanecia aberta todas as manhãs. Agora, não apenas como hábito, mas como encontro real. Em uma dessas manhãs, algo caiu de dentro das páginas. Um pequeno papel, amarelado. Ela não lembrava de ter colocado ali. Abriu devagar e leu. Eu nunca fui embora. Sua respiração ficou mais lenta. Ela não se assustou. Não perguntou.
Apenas sorriu, porque sabia. Esse foi o segundo sinal invisível. Enquanto isso, Carlos enfrentava um tipo diferente de silêncio. Sem trabalho, sem rotina, sem a antiga autoridade. Os dias ficaram longos e difíceis. No início, tentou preencher o tempo. Mandou currículos, fez ligações, buscou novas oportunidades. Mas em cada entrevista, algo travava. Não era falta de capacidade, era algo interno. Como se antes de seguir, precisasse encarar o que deixou para trás. E então, numa tarde comum, ele tomou uma decisão simples. Voltou à antiga agência. Não para pedir emprego, mas para olhar. O prédio ainda estava lá, mas a movimentação era menor. Algumas salas fechadas, pessoas diferentes, um clima pesado. Ele entrou. Ninguém o impediu. Caminhou até o fundo da sala, o mesmo lugar onde o homem esteve. Ficou ali, em silêncio, e pela primeira vez, não tentou fugir do que sentia. Eu vi e ignorei, disse baixo. Não havia ninguém ouvindo, mas ainda assim, parecia suficiente. Esse foi o momento de verdade dele. Quando saiu, o sol estava mais suave. O fim da tarde se aproximava. Ele não tinha respostas completas, mas tinha uma direção. E às vezes, isso basta. Algumas semanas depois, a decisão judicial saiu. Os contratos foram anulados. As cobranças abusivas canceladas. A empresa sofreu penalidades. Mas o mais importante foi o que não apareceu no papel. Dona Lúcia recuperou mais do que dinheiro. Recuperou seu lugar, seu valor, sua voz. Ela começou a ajudar outras pessoas do bairro. Explicava contratos, indicava direitos, oferecia café e escutava histórias que pareciam com a dela. Não falava de vingança, falava de dignidade. E isso transformava mais do que qualquer sentença. Carlos, por outro lado, encontrou trabalho simples. Nada comparado ao que tinha antes. Menos dinheiro, menos status, mas mais verdade. E aos poucos, começou a mudar. Sem anunciar, sem provar nada a ninguém. Apenas vivendo diferente. Numa manhã tranquila, meses depois, ele passou por uma rua conhecida e viu Dona Lúcia sentada na calçada, conversando com uma vizinha. Ela ria, leve, simples, como alguém que atravessou algo e permaneceu inteira. Carlos parou por um instante. Não se aproximou, mas também não desviou o olhar. Apenas a sentiu de longe. E ela respondeu com o mesmo gesto, sem peso, sem passado preso, apenas reconhecimento. E naquele momento, ficou claro. Não houve vingança, não houve espetáculo, apenas verdade e presença. Porque quando a verdade aparece, tudo se revela no tempo certo. E quando o bem permanece, ele nunca fica sozinho. Se essa história te lembrou que a justiça pode ser silenciosa, mas nunca falha, apoie com um like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários fé, se você acredita que o bem sempre encontra caminho.